Dantas com a gente, Cláudio Dantas, de Brasília, capital federal. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite e semana a você. Quando uma frase, uma avaliação dessa vem de um lado que não se espera, acaba sendo uma sinalização importante, inclusive, para a gente refletir sobre o atual momento? Para a gente, menos, né? Talvez para as autoridades que têm o poder na mão, que tem aí esse martelo, né? A foice na mão, e que podem, de fato, fazer o mal usando a máquina pública. Muito boa noite, Daniel, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência, que já está aqui sempre presente no início desta semana, uma semana que promete ser muito quente. Olha, a declaração do Rui em relação ao Bolsonaro, ela me pareceu bem parecida com a declaração do próprio Arthur Lira, que deu uma entrevista à Folha, dizendo ali, fazendo alguns alertas fazendo um alerta de que é preciso ter cuidado com a Polícia Federal, de que ele não concorda com delação de réu preso. Ele não entra no mérito da delação do Mauro Cid, mas ele disse que é impossível delação de réu preso e lembra das críticas feitas à própria Lava Jato. Então, você começa a ouvir alertas de pessoas de diferentes espectros políticos, de gente que tem autoridade ou que representa setores importantes ou visões importantes, e isso deve servir, sim, de alerta às autoridades que têm hoje o poder estatal na mão, o poder de violência e, inclusive, a justiça na mão. Por quê? Porque muitas vezes essas autoridades aqui em Brasília, elas acabam permanecendo dentro de bolhas, efetivamente bolhas. Nós estamos acostumados a lidar com essas bolhas nas redes sociais, na comunicação de massa. Só que aqui a bolha do poder, ela é bem mais estreita. Ela tem a ver até com uma espécie de conforto estético que essas autoridades têm ao frequentarem os mesmos lugares, sempre com as mesmas pessoas, cercados normalmente de bajuladores que tendem a dar a avalizar efetivamente as decisões, por mais absurdas que sejam. Então isso acaba validando o arbítrio e depois, lá na frente, é muito tarde para recuar desse arbítrio. Veja, o presidente da Câmara fez um alerta hoje importante na entrevista que eu acabei de mencionar. O Rui Costa Pimenta, que representa um setor até bem à esquerda também, vem sempre alertando sobre esses mesmos abusos. Ele é um grande defensor da liberdade de expressão. Veja, ele foi também alvo aí de determinações, né, do ministro Alexandre de Moraes, que resolveu restringir o uso de redes sociais por parte do Pimenta em determinado momento, mas ele vem fazendo alertas também com muita lucidez. Eu acho que a gente precisa parar, a gente, no caso aqui, essas autoridades precisam parar e refletir sobre esses alertas. Por quê? Porque nós ainda estamos numa democracia, no Estado Democrático de Direito, e todos devem poder emitir sua opinião, e todas elas devem ser consideradas, ainda que a sua própria opinião, a opinião de cada uma dessas autoridades, a interpretação da lei, da Constituição, seja pessoal. Mas quando há alertas de diferentes lugares, diferentes pessoas, é porque alguma coisa está errada, está muito errada.